Vida após a morte. O que acontece quando morremos? Podemos voltar a viver com Deus? Você tem medo da morte? O que acontece com o espírito da pessoa quando ela morre de repente? Quanto tempo o espírito leva no corpo após a morte? Existe castigo eterno? Você tem medo de morrer? Edição do dia 23 de março de 2013. Cirurgião volta do coma e descobre que existe vida após a morte. Esse documentário vai estar registrado aqui embaixo. Segue o link na descrição. Como a Bíblia vê a morte? Porque os mortos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada, nem tampouco terão recompensas. Mas a sua memória será entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja perecerão, e já não tem parte alguma para sempre. Em parte alguma, o que fez debaixo do sol. Este capítulo se encontra na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 ao 6. Essas perguntas feitas aí, a qual eu falei para vocês, elas se encontram no Google. Todas essas perguntas. Estive observando, analisando e vi o tanto e o quanto é procurado este tema. Na página do Google foi encontrado 39.900.000 resultados encontrados no Google. Pessoas tentando responder a esta pergunta. A vida após morte. Ela existe? Muitos buscam por respostas. Pastores, padres, rabinos e muitos líderes religiosos tentam explicar a morte. Existe vida após a morte? Ou é apenas uma fábula, um mito, onde as pessoas com medo criam em suas cabeças o conceito de céu ou inferno? Mas afinal, o que é a morte? Para a Bíblia, existem dois tipos de morte: a morte física e a morte do espírito. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Salmo, capítulo 88, versículo 10 diz: Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Essa é a primeira morte, a morte do corpo físico. A Bíblia fala que o morto não tem consciência, ou seja, o corpo morto não tem consciência. Eles não sonham, eles estão desligados. A segunda morte na Bíblia é a destruição da morte e a destruição do inferno. Esta é a segunda morte que a Bíblia fala. Não existe referência à destruição do espírito. É claro que aqui eu não vou explicar o que é a morte. Muitos já tentaram fazer isso, sem êxito. Claro que existem relatos e mais relatos de EQM,
mas são coisas que vão ficar sem provas, porque as pessoas precisam de passar por isso, para elas mesmas ter as suas provas. Aqui eu vou contar para vocês algumas experiências minhas com referência à morte, a espíritos. E essas experiências, para mim, muito reais, concretas e não me trazem dúvidas nenhuma. Claro que você não precisa de morrer primeiro para saber que lá existe. Pela minha experiência, não tenho dúvidas nenhuma de que a morte é apenas uma brincadeira de mau gosto de quem criou tudo isso aqui. Minha mãe faleceu em 2005, há 16 anos atrás. Vivemos um período muito conturbado com sua morte. Minha família passou por um tempo muito triste. Claro que com o tempo foi superado, mas a dor ficou por muito tempo. Até que um dia tive uma experiência a qual eu nunca mais me esqueci. Era mais ou menos no ano de 2010, numa época em que havia me casado. Nesse período eu estava numa religião judaica, messiânica, uma seita. E eu estava procurando respostas, não apenas para a morte, mas na verdade buscando a verdade. Muitos se dizem ter a verdade, mas nunca teve uma experiência fiel e verdadeira. No ano de 2010, com várias coisas na cabeça, comecei a sentir saudades da minha mãe, 2010. E algo me culpava porque eu não tinha visto a minha mãe ser enterrada. E aquilo me torturava muito, a qual eu acabei indo para o cemitério ver ela. Nesse período, eu descobri que ela já não estava mais enterrada, que haviam tirado os ossos dela e jogado no ossário. Numa parte aonde, quando a família não requer os ossos dos mortos, eles lançam lá e ficam tudo junto. Quando vi aquilo, eu fiquei tão triste. Fiquei muito triste e acabei chorando de tanta tristeza. Eu me culpei por vários dias, porque uma pessoa tão especial quanto ela não merecia que os filhos tivessem abandonado. Fiquei uma semana remoendo aquilo. Nesse período de uma semana eu tive uma experiência fantástica, a qual vou relatar neste momento. Estava eu e a minha ex-companheira e nós estávamos conversando. Nós estávamos em nosso quarto e de repente ela olha para o lado e diz: "Rui, sua mãe está aqui." Eu levei um susto e eu falei para ela assim: "Pare de brincar, não tá certo isso." Aí ela falou assim: "Não, eu estou vendo ela está aqui do seu lado." E eu falei: "Não pode ser, ela está morta."
Não tem como. Foi quando ela olhou para mim e falou: "Sou eu, Rui." Eu olhei bem para ela, para minha companheira, e eu vi ela olhando para mim, olhando bem nos meus olhos. E ela falou: "Sou eu, Rui, sua mãe." Para quê? Eu disse: "Por favor, para com essa brincadeira que eu está ficando sem graça." E ela olhou para mim e falou assim: "Sou eu, Rui, sua mãe." Se é você mesmo, então me fale algo que só eu e você saiba. Então ela falou assim para mim: "Olha a sua mão. Sua mão está úmida e fria. Este é um sinal de que eu estou aqui." Uma outra coisa, quando você era criança, eu estava no fogão cozinhando e você abraçado à minha perna, você me falou assim: "Mamãe, eu te amo." Você se lembra disso? Foi a única vez que você fez essa cena. Eu já não estava mais olhando para minha companheira. Eu estava olhando para ela, olhando para minha mãe. Depois daquela revelação que ela disse, porque só eu e ela sabia disso. E realmente, aquela cena foi apenas uma vez. Comecei a chorar como se fosse uma criança, aos soluços. E ela começou a passar a mão na minha cabeça e falar o quanto me amava. Ela relembrou cenas que era impossível da minha companheira ter sabido daquilo. Ela deu vários recados para cada filho que ela teve. Falou da saudade que ela tinha. E disse que estava feliz onde ela estava. E que não era para mim se preocupar. Ela me lembrou do cemitério, a qual ela falou que foi ela que induziu aquela saudade. Pediu para que eu esquecesse aquela cena. Foi mais para chamar a atenção. Ela sabia que eu não acreditava em primeira mão sobre isso. E ela sabia que seria difícil se ela viesse em sonho ou qualquer coisa do tipo. Depois daquilo, a minha vida ela mudou bastante. A mediunidade ela se aflorou mais. E eu tive mais com ela depois daquilo. Agora, ela começava a conversar comigo através da telepatia, pensamento. Ela vinha conversar comigo através dos sonhos, projeções. E até mesmo pedia para mim poder escrever para alguns filhos dela. Numa das projeções que eu tive, eu vi ela em uma das cidades astrais. Só que a cidade astral ali
eu estava, vamos colocar assim, num umbralzão muito ferrado, onde existia muitos barracos, onde as ruas eram muito precárias. E passando ali pela multidão, aquele monte de gente, ela passou do meu lado, me cumprimentou, talvez assim esperando que eu reconhecesse. Se eu não reconhecesse, com certeza ela iria apenas passar por qualquer outro tipo de pessoa. Só que assim que ela passou e me cumprimentou, eu automaticamente lembrei dela. Ela estava bem nova. Ela morreu mais ou menos com quase 70 anos. E lá ela parecia que estava com 25. Minha mãe falou muitas coisas para mim lá e me orientou que naquele dia seria a última vez que ela iria ter contato comigo. E eu pedi para ela que não fosse dessa forma. Eu estaria pronto para poder receber as suas mensagens, se ela quisesse. Mas ela falou que não teria mais essa conexão comigo. Foi quando ela se distanciou e eu não pude mais alcançá-la. Ela praticamente me deixou para trás. E eu perdi contato com ela. Desde então, não tive mais contato. Eu não posso falar das experiências dos outros. A minha experiência só serve para mim. Infelizmente, as experiências elas são pessoais e cada um precisa de buscar a sua experiência pessoal. Se você não buscar a sua experiência pessoal, vai ficar muito na crença. Você vai ter que usar a fé, usar a crença para poder acreditar no que o outro está falando. Eu incentivo você a buscar as informações. As informações estão aí. Se você está em busca da verdade, provavelmente não é o livro que vai te mostrar a verdade. Ele pode te mostrar uma seta, um caminho. Mas quem vai precisar de trilhar esse caminho é você. A mesma coisa é a minha experiência. Ela é um caminho, uma seta, mostrando para você. Mas é você que vai precisar de trilhar o caminho sozinho. A experiência ela precisa ser sua. Tem muitas coisas para falar sobre a vida após a morte. Mas o tempo é muito curto para passar tudo. Então eu convido você a estar assistindo os vídeos que eu postar, porque eu vou estar passando mais informações, mais experiências. Você pode estar trabalhando e compreendendo as coisas que você está ouvindo. Eu convido você, se você quiser, a entrar no grupo que eu criei do Facebook. Lá eu vou estar orientando e passando algumas informações para as pessoas. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Você pode estar pedindo a solicitação, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.